Liana, a bruxa todo-poderosa, mestra da magia do fogo, manipuladora da magia do gelo, conhecida como o flagelo do continente por seu plano de destruir o mundo. Essa bruxa, junto com seus 6 capangas que sempre a seguem, é uma das 7 calamidades de Runebelt e sua rainha. Desde criança, Liana era uma bruxa implacável, dominando facilmente todos os poderes que possui agora e não mostrando piedade com seus inimigos. Aos 15 anos, a bruxa incinerou um império inteiro por se opor a ela, iniciando uma guerra e plantando as sementes do desastre em seu coração. Liana não conhecia limites e continuou expandindo suas fileiras, enviando-as por toda a terra. As pessoas aterrorizadas que as viam as chamavam de demônios. A humanidade estava à beira da extinção. Muitos estavam prontos para se curvar diante da bruxa para acabar com a guerra sem sentido e sangrenta contra ela. Mas a escuridão que o cercava desde a chegada da bruxa sanguinária foi subitamente dissipada por uma luz brilhante de esperança. As pessoas se alegraram, pois essa luz era um herói, alguém que poderia salvá-las da opressão da poderosa bruxa. Esse herói era o Santo Padre de System, de Asperia, um homem que obedecia e executava a vontade da deusa Asperia. As pessoas o viam como seu salvador, mas a bruxa via o Santo Padre como seu pior inimigo, seu rosto se contorcendo de desgosto ao vê-lo. Ele a repelia. A guerra entre eles logo irrompeu em uma batalha brutal entre a Santa Hesperia e as forças das trevas, um choque de crenças e morais completamente diferentes. Os dois lados lutaram por 5 anos, nenhum disposto a ceder, cada um tentando defender seu território a qualquer custo. Após a morte de Liana, a escuridão aceitou um tratado com a Santa Hesperia. A guerra terminou em paz, e todos os eventos que você está prestes a ver acontecem 50 anos depois. O arcebispo copia meticulosamente a crônica com uma pena violeta de ponta dourada. A imagem do Santo Padre é visível no papel antigo. Uma mulher vestida de branco entra na sala, curva-se para o homem e, com a cabeça baixa, informa o pedido do Santo Padre para reunir todos os servos da deusa ao seu lado. A mão do arcebispo tremia sobre a folha de papel, segurando a pena com mais força, mostrando o quanto Bajman ficou tenso com as palavras da mulher que acabará de entrar. Com pesar no rosto, ele se vira para a mulher e para descrever. O momento chegou, e Bajman entende isso perfeitamente. Todos os servos da deusa se reuniram ao redor do leito do Santo Padre, lamentando sua morte iminente e ouvindo atentamente suas últimas palavras antes de partir para outro mundo. O Santo Padre ergue as mãos para cima, de forma incoerente, pausando a cada respiração, dizendo que a deusa Hesperia ainda não abandonou nenhum deles. Suas mãos se elevam mais alto em direção ao afresco que retrata a aparição da deusa Asperia. Ele diz que ela logo aparecerá aos santos na forma de uma criança. Trovões ecoam lá fora enquanto o Santo Padre dá suas últimas ordens aos servos da deusa, implorando que encontrem a criança sagrada o mais rápido possível, e então falece. A multidão ao seu redor começa a chorar intensamente, lamentando e soluçando, percebendo que o herói de todo o continente está morrendo bem diante deles, e eles não podem fazer nada para impedir. As mãos do Santo Padre ficam flácidas, caem sobre a cama. Ele dá seu último suspiro e parte para sempre. Sua morte é um golpe duro no moral de todos. Os santos estão do lado de fora discutindo como encontrar a criança. Eles temem que os portadores da calamidade descubram, então decidem manter a morte do Santo Padre em segredo por enquanto. Bajman está à parte, perdido em pensamentos, quando uma gota de chuva de repente o atinge no rosto, tirando o arcebispo de seus devaneios. Segundos depois, a gota se transforma em uma tempestade, e os céus se abrem, compartilhando a dor da humanidade e derramando lágrimas na terra como chuva. De repente, Bajman ouve o choro de um bebê. Ele fica completamente surpreso, localiza de onde vem o som e corre naquela direção. O choro vem de dentro da floresta, para onde o arcebispo se dirige. Ignorando pequenos obstáculos como poças e galhos no caminho, ele surge de trás de um arbusto, e uma luz sagrada fraca ilumina seu rosto. Bajman decide seguir em frente e descobrir a origem da luz. Ela vem da borda de uma fonte e fica mais brilhante à medida que ele se aproxima, emitindo uma vibração mágica, como se algo sobrenatural estivesse acontecendo. Ao se aproximar, Bajman encontra um bebê em um cesto, a fonte daquele brilho mágico. O arcebispo fica impressionado com esse milagre. A criança no cesto chora alto, mas se acalma um pouco ao ver Bajman, que acredita que a chegada do bebê é a realização da profecia do Santo Padre. O arcebispo senta-se ao lado da menina, estende a mão para ela, derrama uma lágrima de alegria e chama a bebê de santa. Ele, como os outros sacerdotes, aguardava sua chegada.
A santa o encara como se entendesse tudo o que o arcebispo diz e até para de chorar, como se estivesse ouvindo atentamente as palavras de Bajman. Mas seu humor muda rapidamente. Seus olhos se enchem de uma raiva injustificada, direcionada ao arcebispo. A menina voa dos braços de Bajman, chutando-o no rosto e dizendo algo confuso que, basicamente, significa saia de perto de mim. A santa, um nome que apenas a encarnação da deusa poderia ter, está destinada a ocupar um lugar ainda mais elevado que o Santo Padre. Ela deveria salvar o continente usando todo o poder com o qual nasceu, proteger as pessoas de todos os tipos de desastres e salvá-las da bruxa Liana. Mas, para sua própria surpresa, a santa é, na verdade, Liana renascida. E ela não vai salvar ninguém. Está furiosa com o arcebispo por adorá-la. Olhos roxos e cabelos loiros belíssimos são características exclusivas da deusa, e é por isso que Bajman, confiante, chama a menina de santa. Maria está extremamente feliz, chorando de emoção. E George III está convencido de que a chegada da santa é uma bênção para todos no continente e além. Os três se aproximam da santa, praticamente respirando em seu pescoço, agradecendo por ela ter aparecido tão rápido. A criança os encara com desdém, completamente perplexa com a ingenuidade e falta de noção deles. Não há como essas pessoas descobrirem quem ela realmente é. Ela está irritada com o quão bagunçada é a situação. Não era para ela acabar nesse corpo. Liana lembra de todas as vidas que viveu. Já foi uma princesa em um império, uma escrava sem vontade própria. Já foi animais terrestres como um cervo, um gato, um pássaro, até um peixe. Liana renasceu em várias criaturas diferentes. Está tão cansada desse ciclo interminável de vida e morte que decidiu tentar destruir o mundo só para quebrar esse maldito ciclo. Liana está afogada em desespero por causa desse renascimento. Ela viveu mais de 100 vidas e ainda não consegue impedir que isso aconteça novamente. A criança começa a chorar, liberando todas as emoções reprimidas e criando um brilho ao seu redor com o poder divino. Bajman fica boquiaberto. Liana o observa, lembra do último encontro deles e pensa consigo mesma que é ateia e não acredita na deusa. Ela já havia confrontado o arcebispo durante a Guerra Santa, mas ele era muito mais jovem na época, mais um escudo sagrado do que um Bajman. Nossa, como ele envelheceu mal desde então, com o rosto todo enrugado, barba cheia e completamente careca. Seus olhos se arregalam, tentando calcular quanto tempo passou desde seu último renascimento, e ela começa a pensar em seus amigos. Liana não tem ideia de onde eles estão agora, como a guerra terminou, o que aconteceu com as pessoas que conhecia. Está completamente no escuro. De repente, a irmã Maria deita o bebê de costas com cuidado, o que a pega de surpresa. Ela dá um sorriso doce e diz à santa que vai trocar sua fralda, e sem dizer mais nada, começa o processo. Liana fica paralisada, mas isso não a salva da troca de fralda. Apesar de seus gritos sobre violações dos direitos humanos, o feito está concluído. Isso a está deixando louca. Ela aperta seus pequenos punhos e fecha os olhos com força para conter um dilúvio de lágrimas histéricas. Ela está perdendo o controle, jurando recuperar seus poderes e matar todos os envolvidos naquele fiasco da fralda. Após tomar um pouco de leite, a santa adormece nos braços de Maria, que sugere a Bajman e George que mantenham o nascimento da santa em segredo para evitar dramas desnecessários. O arcebispo concorda com ela, mas aponta que a santa precisa de proteção, pois as forças das trevas ainda estão por aí, e ele vai continuar pensando nisso. Mas George o interrompe, dizendo a Bajman para relaxar e fazer seu trabalho, garantindo que ele e Maria podem proteger a criança. A santa estará segura. Ele está prestes a dizer algo mais, mas é interrompido pelo ranger da enorme porta da frente. George e Bajman se viram ao mesmo tempo para o som, avaliando o recém-chegado. Ele chegou na hora certa. Parado na enorme entrada está um menino, George IV. Ele se parece muito com o pai, mas dá para perceber pelo seu rosto que pensa de forma bem diferente. George é extremamente inteligente e talentoso. O sangue de paladino corre em suas veias, mas Bajman acha que ele ainda é muito jovem. George III pede ao filho que se apresente a Bajman e Maria, tentando mostrar como ele é bem educado. O menino apenas se curva em silêncio em resposta. E seu pai dá desculpas, dizendo que o jovem George ainda não é muito extrovertido. George IV aperta os punhos com mais força, pensando no motivo de estar ali e no que seu pai acabou de dizer, concluindo que seu pai está cheio de conversa fiada. Ele foi designado para proteger a santa e acha isso totalmente chato e sem graça. Ele quer comandar sua própria vida.
Ele vê a santa apenas como uma criança pequena e acha que ela não precisa de proteção alguma e que ele nem deveria ter que lidar com isso. O menino lembra das palavras de seu pai sobre apenas observar a menina, e isso o irrita. Ele quer ser independente e sair daquela casa. Enquanto isso, no covil das forças das trevas, eles estão jogando xadrez e falando sobre a profecia se tornando realidade e o retorno da santa. A garota de cabelo verde, movendo sua rainha com magia, diz que estava esperando há muito tempo que o Santo Padre finalmente morresse e ficasse a 7 palmos do chão. O cara jogando xadrez com ela a repreende por pensar assim e menciona o ditado sobre uma semente plantada que se torna uma árvore e vira um problema se você não a cortar. Ele mostra a ela o significado do ditado ao usar magia para quebrar uma peça de xadrez em pedaços minúsculos. A garota concorda, mas continua resmungando que agora nada pode ser mudado porque o Santo Padre está morto, sua profecia de morte se realizou e a santa nasceu. Uma risada arrogante a interrompe. Os olhos da garota brilham. Ela se vira irritada para Jack, a fonte da risada. Ele não tem o direito de rir dela. Jack diz para a garota pensar bem, dizendo que ela está sendo muito pessimista sobre o futuro. Eles são fortes o suficiente para lidar com a profecia do Santo Padre. Jack menciona a morte da rainha em seu discurso, o que deixa a garota completamente furiosa. Seus olhos começam a tremer, e as veias em seu rosto incham de tensão. Ela grita com ele. Ele não deveria ter tocado nesse ponto sensível. E está prestes a atacá-lo com magia. Jack usa sua própria magia para se defender e contra-atacar. O homem no trono, que estava observando a briga em silêncio, manda eles pararem. Essa discussão é totalmente inútil. Seria melhor focarem em proteger este lugar até a rainha voltar. Com isso, ele ordena que Jack elimine a santa que apareceu. Jack já estava planejando isso, e se é o que precisa ser feito, ele vai resolver agora mesmo. Ele passa pela garota em direção à saída, e ela o encara com desgosto. Jack promete fazer isso rápido e silencioso. Ao sair, ele diz a Chrome, o cara que deu a ordem, para cuidar da rainha e manter o lugar seguro. Uma órfã está diante do mago, implorando para que ele a treine. O homem não vê sentido, já que ela não melhorou nada, mas ela pede por mais uma chance. Então, ele pergunta por que ela quer aprender magia, e a garota responde honestamente que tem um desejo que só pode realizar com magia. O homem apenas a encara, sem dizer uma palavra, mas decide aceitá-la como aprendiz. Ele pergunta o nome da garota. A menina não tem um. O homem fica surpreso e coloca uma mão reconfortante nas costas dela. Ele diz que, a partir de agora, ela será Liana, um nome que significa luz brilhante. Liana acorda chorando novamente porque continua sonhando com seu antigo professor e mentor. E esses sonhos sempre a abalam. Liana não aprendeu habilidades mágicas básicas de imediato. De jeito nenhum. Ela provavelmente não seria a arquimaga de Runebelt se seu professor não tivesse estado lá para ajudá-la quando precisava. O homem a ajudou a aprender o básico da magia, a se acostumar com o mundo e se tornou como uma família para ela. Ele mostrou a ela o que era felicidade, deu a ela um lar, deu a ela um nome que significa algo belo e muitas memórias maravilhosas. Eles não ficaram juntos por muito tempo, mas cada segundo que ela passou com o velho aqueceu seu coração. Ela celebrou seus primeiros avanços mágicos com ele, queria alcançar novos patamares por ele. Ele simplesmente entregou a ela uma vida feliz. E, com a mesma facilidade, ele tirou tudo isso, roubou sua felicidade, fez ela perder seu lar e a transformou em uma pessoa implacável. Ele é quem criou uma bruxa poderosa, uma ameaça ao continente. Ele é quem transformou Liana no que ela é agora. Esse homem também criou a magia proibida que Liana agora está desesperada para encontrar. Ela se lembra de tudo isso e se prepara para começar a caçar seu tesouro amanhã cedo. Ela vai vasculhar o palácio inteiro. Os atendentes da deusa estão em pânico, implorando a santa enviada pela deusa por proteção contra desastres. Eles estão rezando por causa daquele mensageiro de Runebelt, que apareceu esta manhã e teve a audácia de cortar lenha sem camisa, assustando todos os atendentes. E depois de cortar lenha, ele ainda teve a ousadia de flertar com os servos que entregavam comida, envergonhando-os com seu comportamento e impedindo que trabalhassem em paz. Os atendentes têm que confessar a deusa todas as noites para que pessoas assim não apareçam novamente e tragam miséria. O pequeno Gaiorg, passando por ali, ouve essa conversa e fica pensativo, encarando os santos aterrorizados. De repente, seu pai o chama, tirando o menino de seus pensamentos, e diz para ele seguir e não ficar para trás. Gaiorg corre atrás do pai.
Ele percebeu que a decisão da santa de anunciar a morte do Santo Padre foi estúpida, porque agora Espirius está cheia de caras suspeitos. Gaior terceira para de repente em frente ao quarto da santa, e seu filho fica confuso com isso. O menino se vira para o pai e vê lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele fica chocado, porque seu pai sempre pareceu o tipo de cara que não chorava. Acontece que são lágrimas de alegria. A deusa não abandonou a família deles, mesmo depois que George prejudicou os santos. Seu pai diz para ele não estragar as coisas com a deusa. Ela, de alguma forma, conseguiu perdoá-los, mesmo com os erros de seus antepassados. O menino entende, mas ainda está chocado com a devoção do pai. Eles entram no quarto da santa e encontram um berço vazio, o que os deixa em pânico. O pai sai correndo. George IV, atordoado, examina o quarto, agarra o cabo de sua espada, gira e corre atrás do pai. Em um dos corredores do prédio, ele avista a santa rastejando para longe deles. Seu pai não vê a criança e continua correndo. Lyanna está empolgada porque seu plano de fuga funcionou. Agora ela está planejando como entrar naquele quarto, já que as maçanetas estão muito altas para ela no momento. George IV grita que encontrou a menina, e ela, completamente surpresa com sua aparição, começa a rastejar ainda mais rápido. O garoto alcança a santa, agarra-a pelo colarinho e a chama de pirralha. Isso irrita Lyanna, que aperta seus pequenos punhos. George IV não consegue desviar de seu soco perfeitamente mirado. A santa acerta um golpe bem no rosto dele com toda a força que tem. Quando George IV cai no chão, Lyanna comemora. Seu soco ainda tem impacto, e ela ainda tem força. O garoto se recupera rapidamente, levanta-se e diz para ela ficar onde está, mas Lyanna não dá a mínima para o que ele diz. George IV está de pé novamente, estendendo a mão para a santa, implorando gentilmente que ela rasteje até ele, claramente tentando avisá-la sobre algo. Mas Lyanna está totalmente focada no que o garoto disse sobre não ir adiante, interpretando isso como uma pista clara de que está no caminho certo. Ela acelera, correndo em direção à zona proibida, o que deixa George IV em pânico. Pequenas nuvens de poeira sobem de seus pezinhos. Ela está empolgada com sua fuga bem-sucedida novamente. Essa garota nunca escuta ninguém. De repente, ela perde o equilíbrio, começa a cair e percebe que está no topo de uma escada. Ela começa a entender por que o garoto não queria que ela estivesse nessa parte do corredor. George IV corre atrás dela. A santa está gritando. Ambos sabem que, se ela cair, não vai apenas se machucar. Provavelmente vai morrer. O garoto pula atrás dela, voando escada abaixo, com os braços esticados em direção à criança. Algumas atendentes da deusa, em pânico, observam o resgate acontecer. George consegue agarrar a santa, mas, sem nenhuma preocupação com sua própria segurança, bate com a barriga no chão. Todos que estão assistindo prendem a respiração. Silêncio. A garotinha está nos braços de George, empolgada por estar viva. As atendentes a pegam, notando arranhões em seus joelhos. Elas ordenam que George seja amarrado, o que confunde a santa. O garoto se machucou mais do que ela. O pai de George chega correndo, em pânico ao ouvir das atendentes que seu filho feriu a preciosa santa e que várias pessoas viram. Ele admite o pecado do filho, vai até as atendentes e implora que o punam no lugar dele. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de George IV. Alguém na multidão grita que toda a família George será julgada por isso, e o garoto começa a chorar, lamentando sua inexperiência. A santa observa tudo isso, mas não pode intervir. Ninguém entenderia o que ela diz de qualquer forma. E então, George certamente seria morto. De repente, ela ouve uma voz se dirigindo à multidão de atendentes, pedindo que o escutem. Um homem que viu tudo desde o início. As atendentes se viram para o orador, que se revela um mensageiro de Runebelt. A santa reconhece sua voz imediatamente. Percebendo que é Jack, o mago da luxúria de Runebelt, 7 calamidades, Lyanna não consegue entender por que ele está aqui, e as atendentes também não, mas ainda precisam ouvir o mensageiro. Jack diz que George salvou a vida da criança, e ela o encara, tentando descobrir o que ele está tramando. As atendentes têm medo dele, não querem se meter com ele. Elas não entendem por que esse enviado de Runebelt está se intrometendo nos assuntos delas. Jack sorri para a multidão e se aproxima do garoto amarrado, que provavelmente será executado, com ou sem desculpas. Ele estende a mão para George IV, tentando tranquilizá-lo, e a aproxima do rosto do garoto.
Jack pede às atendentes que entreguem George, já que vão matá-lo de qualquer forma. George está claramente confuso com tudo isso, mas então entende o que o enviado está dizendo, e seu queixo cai. A multidão e o pai do garoto também ficam atônitos ao ouvir Jack dizer isso. A criada que segura a santa aperta mais forte e pergunta a Jack por que eles entregariam o garoto para ele. Lyanna tenta entender o que Jack ganha com isso, mas não consegue descobrir por que ele está fazendo isso. Ela lembra das peculiaridades de Jack de sua vida passada. Ele sempre achou que o amor era o poder supremo. Muitas vezes, sugeria estratégias de batalha malucas que envolviam transformar todos em escravos do amor. Lyanna sempre ficava impressionada com suas ideias. Ela percebe que Jack sempre foi assim, fazendo coisas relacionadas ao amor, respeitando todas as formas dele e sendo capaz de fazer qualquer um se apaixonar por ele. Honestamente, o cara não mudou por dentro nem por fora, o que não surpreende Lyanna nem um pouco. Enquanto ela pensa, Jack tenta convencer as atendentes a entregarem o garoto, dizendo que isso não fará diferença para elas. Elas começam a discutir, desafiando Jack, dizendo que ele está errado e se recusando a ceder. Jack apenas sorri, dá um passo suave para frente e libera uma nuvem de feromônios, usando seus poderes de mago da luxúria. Todos ao redor ficam sem palavras. Suas línguas ficam travadas. Eles agem como se estivessem bêbados. Suas bochechas ficam coradas. Jack os está encantando com seus poderes. Lyanna tapa o nariz, tentando não respirar a nuvem brilhante para não cair no feitiço do enviado. Jack ainda não a reconheceu. Ele está muito ocupado com algum plano e não espera encontrar sua ex-rainha como um bebê entre seus inimigos. Lyanna decide chamar a atenção do enviado, começando a gritar nos braços da criada. A garota entra em pânico. Jack percebe a comoção e vira a cabeça para a santa, lançando-lhe um olhar frio. A criada coloca a menina no chão, e Jack acha que ela está vindo até ele porque está completamente sob seu feitiço. A santa suspira, exausta, e se levanta. As atendentes da deusa ficam chocadas, já que crianças dessa idade geralmente não andam. A menina cambaleia, ficando de pé com pernas trêmulas. Todos os olhos estão nela, e um murmúrio de surpresa ecoa pela sala. Ela começa a dar passos ousados em direção a Jack, o que o deixa extremamente satisfeito consigo mesmo. Ele se agacha, chegando mais perto do chão, porque a pequena dama deve estar vindo ao seu encontro. Ele estende as mãos, sorrindo como um idiota. Jack fica extremamente surpreso quando a santa passa direto por ele, desviando como uma cobra. A menina caminha confiante até George IV, que está sentado no chão, e para na frente dele, lançando-lhe um olhar desdenhoso, lembrando como ele bloqueou seu caminho. A santa se apoia na perna dele e cuidadosamente se joga no colo de George, atraindo a atenção de todos. As atendentes da deusa e Jack a encaram, impressionados com o que estão vendo. Eles interpretam isso como um bom presságio. A santa está exausta e fecha os olhos, pronta para desmaiar. Ela estava tentando mostrar às atendentes que George é um bom rapaz, e conseguiu. Jack reflete sobre a situação em silêncio. Então, seu rosto muda e ele sorri para a santa, tentando deixar Lyanna saber que a descobriu. A menina faz uma careta, olhando para ele, tentando decidir se Jack realmente a reconheceu ou não, mas não consegue ter certeza. George foi perdoado por todos os seus pecados e pela acusação de insubordinação depois que a santa se ajoelhou voluntariamente a seus pés. A partir daquele dia, em nome do pai de George III, George IV foi nomeado Cavaleiro da Santa, o que o chocou completamente. Mais tarde, a santa é colocada para dormir, deitada sozinha em um quarto espaçoso cheio de ar fresco, em um pequeno berço. A menina parece estar dormindo, mas de repente abre os olhos, verificando se todos saíram do quarto e se os servos não estão vigiando, garantindo que todos foram dormir. A santa cuidadosamente sai do berço e se dirige à porta de entrada do quarto, planejando executar outra fuga genial. Ela se lembra da expressão mudada de Jack. Ele definitivamente a reconheceu, e a menina não estava fazendo toda essa encenação à toa. A santa empurra cuidadosamente uma cadeira enorme em direção à porta para alcançar a maçaneta, tentando garantir que não será pega dessa vez. A menina alcança a porta, mas ela de repente se abre sozinha. A santa perde o equilíbrio e começa a cair no vão da porta. Ela levanta as mãos tentando se defender, mas já está se preparando mentalmente para o fim de sua 100ª vida. De repente, Jack aparece na porta, rapidamente pegando Lyanna enquanto ela cai, não deixando que ela morra de uma maneira tão estúpida.
Ele encara o rosto da menina, chama-a de pequena encrenqueira e confirma as suspeitas de Lyanna. Ele realmente a reconhece. Lyanna tenta cumprimentá-lo, mas tudo o que consegue são sons incoerentes que nem sequer parecem fala humana. A menina fica muito chateada com isso, mas, ao mesmo tempo, está realmente feliz que Jack apareceu. Ela tenta tanto perguntar claramente a Jack por que ele está ali, mas não consegue. E tenta novamente, falhando mais uma vez. Frustrada, a menina se enche de raiva e começa a gritar alto, ainda de forma incompreensível. Nesse momento, Jack estala os dedos, criando uma pequena bola amarela brilhante de magia ao seu lado. A capacidade da santa de falar claramente retorna no momento em que ela grita xingamentos, e as palavras saem de sua boca com perfeita clareza. A menina fica atonita com sua própria voz. Seus olhos se arregalam, e ela esquece de fechar a boca escancarada enquanto Jack admite usar poderes espirituais. Manipular poder espiritual é a especialidade dele. Jack está brincando com os espíritos que invocou. Ele pergunta a Lyanna se ela está feliz em vê-lo. O cara ainda tem o mesmo jeito de falar de sempre. Lyanna percebe e Jack retruca que ela continua tão rude quanto antes. Lyanna vê a chegada dele como uma sorte. Na sua última vida, ela queria usar seus poderes, mas agora só está emitindo energia divina. Jack sente pena por ela estar em apuros, mas ela o ignora. Ela quer saber como ele chegou aqui e por quê. Chrome enviou o mensageiro de Runebelt à Asperia para se vingar de seus inimigos matando a santa. Então, agora Lyanna é inimiga de seus antigos amigos, e isso está realmente bagunçando sua cabeça. Ela aperta os punhos, toda tensa, e Jack fica totalmente surpreso, perguntando se ela realmente não se lembra de sua vida passada. Lyanna pensa sobre isso. Ela se lembra de todas as suas vidas passadas, mas nunca consegue se lembrar de morrer. É como se essas memórias fossem apagadas de propósito. Agora está começando a perceber que toda essa situação, os renascimentos e as memórias de morte apagadas, é seriamente perturbadora. Do nada, Jack cai de joelhos e começa a chorar, fazendo a protagonista dar um pulo de susto. Ela o encara, tensa, enquanto ele começa a desabafar sobre como a vida foi injusta com Lyanna e lamenta suas memórias perdidas do dia em que morreu. Lyanna diz a Jack para parar de chorar e simplesmente contar tudo, porque lágrimas não vão resolver nada. Jack a olha, todo cabisbaixo. O espírito ao seu lado também está desanimado. Ele precisa contar a Lyanna sobre sua morte na vida passada. Na noite antes da grande batalha em Santa Asperia, alguém a envenenou durante o banquete. Na véspera de partirem, Lyanna se reuniu com os 7 pecados, e todos ergueram seus copos para a vitória. Ela fez um brinde retumbante, dizendo aos seus camaradas que eram totalmente invencíveis e que a vitória estava ao alcance. Depois disso, ela deu mais alguns discursos motivacionais e ergueu seu copo bem alto. Essa é a última coisa que ela lembra de sua vida passada. Após ouvir a história de Jack, ela fica aliviada por pelo menos seus seguidores terem cumprido sua vontade depois que morreu e pergunta a Jack onde eles estão agora. Jack a olha com simpatia. Após a morte da Rainha da Calamidade, restaram apenas 6 deles. Cerca de 50 anos após sua morte, todos os pecados começaram a se arrepender por não terem conseguido protegê-la na época e por terem perdido a chance. Os santos ofereceram às forças das trevas um tratado de paz, mas todos os pecados estavam convencidos de que eles estavam por trás da morte da rainha e se recusaram a negociar. Na última celebração com a rainha, apenas 6 magos da calamidade estavam presentes. Alguém faltou. Todos os pecados começaram a suspeitar daquele que não apareceu na cerimônia, mas ele se defende veementemente. Uma discussão inútil irrompe entre os pecados, cada um suspeitando que seus aliados assassinaram a rainha. Chrome bate o punho na mesa, alto o suficiente para calar o barulho inútil, e funciona. A sala fica em silêncio. Ele convence seus camaradas de que a rainha retornará em breve e, até lá, pede que protejam Runebelt, cumpram seu dever e salvaguardem o corpo da rainha. Até ela voltar, os pecados não podem confiar uns nos outros, então Chrome só quer que os leais à rainha fiquem. No final, apenas 2 partiram. Eles desapareceram por uma estrada deserta, para um lugar onde nunca mais se ouviu falar deles. Beatatrice, o pecado da inveja, ouviu que o primeiro pecado que partiu havia desaparecido. Chrome olhou para ela e Jack, surpreso por vê-los ali. Beatatrice está ficando apenas pelo sonho de ter um trono ao lado da rainha, e Jack está por Chrome, que provavelmente ficaria entediado esperando sozinho. Chrome não os agradece. Ele apenas se vira para o sol poente, achando que tomaram a decisão certa.
os pecados gradualmente esqueceram as transgressões dos santos. Mas assim que a notícia do nascimento da santa se espalhou, Chrome enviou Jack para matá-la. Mas Jack rapidamente percebeu que a santa era Lyanna renascida. Terminando sua história, ele sorriu para a menina e pediu que ela voltasse para casa com ele. A santa recusa, dizendo que ainda não encontrou a magia proibida de seu professor, mas gosta da ideia de fugir do templo com o poder espiritual de Jack. Jack ficou desconcertado com a recusa. Ele colocou a mão no peito e, com genuína surpresa, perguntou o que estava por trás da decisão da menina. Lyanna olhou para o chão. Jack percebeu que a magia proibida era o motivo de sua recusa e expressou essa suposição em voz alta. A menina olhou para cima e encarou Jack diretamente nos olhos. Ser renascida como a santa é a chance perfeita para encontrar o tesouro. Ela passou toda a sua vida passada procurando pela magia proibida que seu professor criou e não está disposta a perder a oportunidade de encontrá-la agora. Jack acha que, se é assim, ela deveria voltar para Runeberg, porque lá ela pode reunir seu povo novamente e começar a luta com Asperia. O trono de Runeberg está vazio há tempo demais, e toda vez que os seguidores da rainha olham para ele, o vazio se insinua em seus corações. Ele se ajoelha diante de Lyanna, dizendo: todos os pecadores estão esperando e orando há séculos, e suas preces finalmente foram atendidas. Ele pega a mão dela e pede que ela pense um pouco mais. Lyanna pensa em como todos em Runeberg estão esperando por ela, como Jack está, e começa a duvidar de sua decisão, mas ainda assim decide que precisa ser racional em um momento como esse. Ela diz a Jack que seus inimigos não são tão simples quanto parecem. O rosto do pecador fica imediatamente sério, e suas mãos caem. Ela não quer fazer sacrifícios inúteis e admite honestamente a Jack que o motivo de estar procurando a magia proibida é apenas por ela mesma. Ela ainda não consegue entender o que está acontecendo, nem sabe quem é responsável por sua morte, então agir agora é arriscado demais. Mas o fato de Lyanna ter se tornado uma santa em sua última reencarnação lhe dá uma grande oportunidade de encontrar a magia proibida. Jack olha para Lyanna com compreensão, sorri levemente para ela e tenta aceitar que ela provavelmente não mudará de ideia. Ele pega a santa no colo e a leva até o berço, concordando que ela estará segura no corpo de um bebê. Ao colocá-la no berço, ele diz que não dirá uma palavra sobre ela e Runeberg até que ela complete 5 anos. Até lá, ela precisa ter cuidado para que os santos não descubram quem ela é. Pela manhã, a irmã Maria percebe que a santa não está de bom humor. Ela está preocupada com ela, pois a santa precisa dormir bem para ficar saudável. A menina protege os olhos da luz, pensando na noite passada. Ela conclui que já faz muito tempo desde que morreu. Ela vai envelhecer eventualmente, como todos os santos, mas Jack não mudou nada desde a última vez que se encontraram, e ele está facilmente na casa dos 50 anos. Lyanna percebe que nenhum de seus antigos companheiros envelheceu também, assim como Jack. O rosto embaçado de Chrome é o primeiro que vem à sua mente. Pensando em Chrome, ela se preocupa. Se ele descobrir onde ela está, vai transformar toda essa poderosa Asperia em um monte de cinzas com sua raiva. Lyanna lembra o quão humilhante foi morrer nos braços de seu amigo pouco antes da batalha. Chrome provavelmente está furioso com ela. Enquanto isso, em Runeberg, Jack anuncia seu retorno a Beatrice, acenando como um bobo. O desgosto contorce o rosto dela. Ela deixa cair a pena e amassa o papel em que estava escrevendo em uma bola. Jack conta a ela sobre sua visita à Santa Asperia. Chama a santa de sua pessoa favorita. Beatrice entende a indireta e o repreende. Jack nota o lugar vazio de Chrome. Surpreso, ele pergunta a Beatrice onde diabos ele foi. Ela para de gritar, se acalma e diz: Chrome acabou de sair. Com um buquê de flores. Acontece que ela está certa. Ele foi ver a rainha. Provavelmente pegou algumas flores do vaso para ela primeiro. Chrome está ajoelhado diante do caixão onde o corpo preservado de Lyanna, a pecadora, repousa, encarando-a como se não sentisse nada ao ver seu corpo sem vida. Ele pergunta quando ela vai voltar, mas não recebe resposta. O corpo morto de Lyanna jaz no caixão cheio de flores, respondendo com silêncio. Você nunca imaginaria que ela morreu envenenada. Ela parece apenas estar dormindo. O campo de batalha é iluminado pelo sol poente. Corpos mortos e espadas quebradas lançam sombras na areia, cercados por um vazio que grita destruição. As figuras imponentes dos enviados de Runeberg se elevam sobre o único cara vivo restante no campo de batalha. Seus rostos escondidos nas sombras.
Chrome diz a Lyanna que esse cara, Gaiorg II, o paladino mais forte do Império, foi enviado pelo Santo Padre de Asperia para eliminar os enviados das trevas. Gaiorg II observa os enviados sombrios. Então, seu olhar se fixa em Lyanna, estudando seus olhos frios intensamente. Do nada, os olhos do cara se arregalam, e ele começa a confessar seu amor por Lyanna, implorando para que ela o tornasse seu escravo. Ela apenas o encara, boquiaberta de choque, incapaz de dizer uma palavra em resposta à súbita declaração do cara. Chrome está perdendo a cabeça atrás dela, alcançando sua espada. Gaiorg II está praticamente implorando por um fim brutal. Lyanna vê o que ele está prestes a fazer, entra em pânico e grita para Chrome se acalmar. A santa espirra em seu berço. Só de pensar nisso, ela fica arrepiada e começa a tremer toda. De repente, Gaiorg aparece, parecendo preocupado, assustando-a completamente. Ele pergunta se ela está com frio. Ele a pega, segura-a perto de seu rosto e diz que vai pegar um cobertor. A santa começa a gritar e tenta escapar dele. O cara fica chateado. Ele pergunta ao filho por que a santa não gosta que ele se aproxime. E George IV acha que ela apenas se assustou com ele aparecendo tão rápido. O fato é que Lyanna não esperava encontrar os descendentes do pecado da preguiça nesta nova vida. Gaiorg II era o pecado da preguiça, um paladino do templo que traiu os santos há muito tempo e se juntou a uma bruxa poderosa. Agora ela está olhando para dois de seus descendentes, seu sobrinho e seu filho. O sobrinho se parece muito com ele, mas Gaiorg não. Do nada, a santa ouve uma voz perguntando se ela estava esperando há muito tempo. Seus olhos se abrem de repente, e ela para de gritar. A irmã Maria entra, segurando um pacote macio. Parece que ela trouxe um cobertor quente para a menina. Lágrimas brotam nos olhos da santa. Ela está genuinamente feliz em ver Maria. Estava esperando por ela para sempre. Maria aconchega o bebê perto de si. A santa fica impressionada com a voz suave da mulher e suas mãos delicadas, agradecendo mentalmente por permitir que ela respire aliviada. De repente, um sacerdote da deusa aparece na porta, perguntando a Maria se ela está com a santa. E Maria pergunta o que está acontecendo. O sacerdote diz: o senhor Bajman solicitou uma audiência, e a santa precisa ir encontrá-lo agora mesmo. George IV pergunta a Maria quando Bajman se tornou um senhor. Ele era apenas um arcebispo, certo? Maria diz que ele será o novo Santo Padre em breve. Ela lembra que Bajman encontrou a santa e agora está recebendo o mais alto posto na igreja, então não precisa se curvar a ninguém. Maria entra no escritório de Bajman com a santa nos braços, escoltada por George. Lyanna pensa que ninguém poderia ter mais influência do que a encarnação da deusa. Bajman pede a Maria e George que o deixem sozinho com a santa, diz que precisa contar algo a ela e pega o bebê dos braços de Maria. Bajman diz que isso não vai demorar muito, e a santa fica surpresa, percebendo que ele está prestes a falar com um bebê que não deveria entender nada na sua idade. Ela se agarra a esse pensamento, imaginando que Bajman descobriu quem ela realmente é. Mas, de repente, o ex-arcebispo começa a falar, interrompendo seu raciocínio. Bajman conta a ela sobre o primeiro Santo Padre, o homem que construiu este templo e deixou um afresco da deusa dentro dele. Esse afresco mostra a deusa como humana. É a última mensagem que os santos receberam dela através do Santo Padre. A criança está completamente absorvida pela imagem, ouvindo o homem falar, mas leva um momento para entender o que ele está dizendo. Bajman inclina a cabeça. Seu rosto escurece nas sombras, e ele diz à santa, com a voz pesada, que nenhum santo recebeu um sinal da deusa desde que ela foi duramente atingida. As palavras de Bajman finalmente fazem sentido. Ela percebe que tudo o que o último Santo Padre disse era mentira. A santa pensa, então, o Santo Padre era uma fraude o tempo todo, e o Templo de Asperia vem mentindo para as pessoas por mais de 500 anos, enquanto pregava santidade. Mesmo assim, a deusa não abandonou seus servos. Ela enviou uma segunda revelação na forma de uma criança santa, seu próprio avatar. Ele ergue a santa até uma estátua do rosto do último Santo Padre e diz que foi ele quem previu seu nascimento. A estátua de pedra mostrando esse grande homem apenas encara silenciosamente a menina que apareceu, de cabeça erguida. Olhando para a estátua, Lyanna acha isso extremamente irônico, considerando que ela tem memórias bem ruins desse cara de sua vida passada. Bajman diz à criança que essa verdade e outras foram passadas pelos santos através dos tempos em suas crônicas, e agora é a vez dele.
Ele revela a profecia da deusa sobre o fim do mundo, deixada há 500 anos, e sobre a arquibruxa, Hesperia, que buscava a magia proibida. Eles derrotaram a bruxa, mas, mesmo na morte, seus seguidores continuam tentando encontrar essa magia proibida. Eles nunca desistem. Ele agradece a santa por aparecer, dizendo, sem exagero, que ela é a última esperança dos santos, um sinal de que a deusa não os abandonou. A criança abaixa o olhar para o chão, pensando no que o novo santo padre está dizendo e discordando silenciosamente. Bajman e os outros servos da deusa veem a santa como sua última chance. Eles acreditam nela e esperam que ela o salve, mas não têm ideia de que a santa é, na verdade, um desastre prestes a acontecer. Aquela que destruirá todos os seus sonhos, esperanças e este mundo inteiro. Liana acha tudo isso hilário e ri baixinho, aproveitando como tudo isso é fácil para ela. Liana conclui que essa deusa nem existe. Mas, se existe, ela cometeu um grande erro ao permitir que Liana renascesse no corpo dessa criança. Quando Bajman terminou seu discurso, a menina decidiu que perguntaria a ele onde estava a magia proibida. Ela tentou dizer que queria vê-la. De repente, toda a atitude de Bajman mudou. Uma sombra escura caiu sobre seu rosto, e seus olhos ficaram vidrados. Ao ver a mudança nele, a menina lembrou do aviso de Jack. Se os sacerdotes descobrissem quem ela realmente era, não a deixariam simplesmente ir embora. O suor começou a brotar em seu rosto enquanto ela olhava ansiosamente para o novo santo padre, esperando para ver o que aconteceria em seguida. O rosto do homem ficou tenso, suas mãos começaram a tremer. Então, seu corpo inteiro seguiu o exemplo. Seus olhos se arregalaram, e ele se perdeu em pensamentos. A criança começou a se perguntar o que aconteceria com ela se Bajman tivesse descoberto quem ela era, embora ele não parecesse inteligente o suficiente para ligar os pontos. Do nada, o cara sai correndo em direção à porta da frente, carregando cuidadosamente a menina em seus braços. Ele abre a porta com um estrondo e grita por Irmã Maria para avisar que a santa estava ocupada. Os olhos e a boca de Liana se abriram de espanto, silenciosamente surpresa com a ignorância do santo padre, observando todos começarem a se agitar ao seu redor. Bajman entrega a santa para Maria, que nota o rosto anormalmente pálido da criança e começa freneticamente a procurar um lugar para trocar sua fralda. Bajman dá um passo para trás, suspirando de alívio, feliz por não ter que trocar a fralda do bebê ele mesmo. O cara tensiona os braços, agarra o pilar, e uma luz brilhante começa a brilhar sob suas mãos. As veias em seu rosto saltam. Ele cerra os dentes e se esforça para levantar o enorme pilar. Maria observa como se não fosse grande coisa, sorrindo enquanto diz à santa para olhar seu novo berço de pedra. Bajman está empolgado por ter conseguido escapar. Maria o agradece e assegura à santa que trocará sua fralda imediatamente. Liana franze a testa. Esses músculos não deveriam assustá-la. Ela costumava ter muito mais poder antigamente. Mas ela decide que tentará perguntar ao santo sobre a magia proibida novamente quando puder realmente falar. Ela só precisa esperar. Em seguida, vemos o mesmo lugar, mas 5 anos depois. Bajman está ajudando um servo comum a carregar sacos pesados, e eles estão muito gratos. Não é problema algum para o santo padre. Ele está apenas feliz em ajudar pessoas comuns com suas tarefas diárias. Os servos da deusa, observando, conversam sobre o cabelo grosso de Bajman, que ele conseguiu após algum tipo de bênção.